Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como estão as coisas aí com vocês? Tá tudo bem? Eu espero que sim. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E eu gostaria de fazer uma reflexão agora com vocês, referente a algumas coisas que estão acontecendo no mundo e referente a alguns pensamentos que eu estava tendo comigo. Mas antes eu gostaria de contar uma história para vocês, ou um pedaço de uma história, de um livro que eu li há algum tempo atrás. Esse livro se chama Mil Cairão ao Teu Lado e conta a história da família de um pastor cristão alemão. E esse pastor, ele foi chamado para servir durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista. E ele foi chamado para servir no exército de Hitler. E ele deixou a sua família, eles moravam em Berlim, e ele deixou a sua esposa com seus 3 filhos, e a Alemanha ia avançando por vários países da Europa para dominar esses países. E o que eu gostaria de falar para vocês é como eles viviam ali. Era uma cidade, vamos dizer assim, urbanizada. E durante os ataques que se seguiram, a cidade ela foi sendo destruída aos poucos. E as rodovias, as ferrovias, as estradas, elas foram destruídas. Logo, eles ficavam sem acesso de alimento. E ali eles recebiam um bilhete, onde cada família tinha o direito de receber uma porção diária de alimento. E o alimento que eles recebiam era leite e pão. Eram 3 crianças e a mãe, e eles se levantavam de madrugada e iam para buscar o alimento. Geralmente iam de 2, a mãe e um filho, ou 2 crianças, e a mãe ficava com outro bebê que era pequeno ainda. E eles iam de madrugada para buscar essa ração, né, esse alimento diário, e muitas vezes, quando estava próximo para chegar na vez deles, ou quando chegava na vez deles, acabava o alimento, e eles tinham que passar o dia com fome. Então a gente vê que no momento de guerra, numa situação de guerra, o alimento é racionado. E muitas vezes eles passavam o dia com fome, e a quantidade de alimento que era dado também não era suficiente para saciar a fome. E depois de algum tempo de bombardeio, a cidade foi praticamente destruída. E enquanto eles estavam ali, muitas vezes durante o dia e à noite também soava o alarme de bomba, era um alerta que eles recebiam. E quando eles recebiam esse alerta desse alarme, eles tinham que fugir, sair correndo em busca de um abrigo. Tinha um abrigo na cidade, era um abrigo subterrâneo, onde todas as pessoas se dirigiam para lá para poder se proteger, porque ninguém sabia onde as bombas iam cair. Mas o abrigo muitas vezes não comportava a quantidade de pessoas que fugiam em direção a esse lugar. E quando ele estava cheio, abarrotado, as pessoas não conseguiam nem se mexer, eles fechavam a porta e ninguém mais entrava. E muitas vezes, não era raro, quando eles estavam correndo em direção ao abrigo e eles encontravam corpos carbonizados de pessoas correndo para fugir e não conseguiam, e as bombas alcançavam antes que eles encontrassem proteção. E ali eles morriam carbonizados. Então isso se repetiu durante muitos meses. E depois de algum tempo, o próprio governo de Berlim evacuou a cidade, porque já não tinha mais condições das pessoas permanecerem ali. Foi tudo praticamente destruído. E muitas famílias foram levadas para o interior, na zona rural, onde as pessoas que viviam na zona rural deram abrigo para as pessoas que viviam na cidade. E eles tiveram que caminhar durante horas, muitos quilômetros, porque as estradas, as rodovias estavam destruídas e não tinha transporte público para levá-los. Então, quando eles chegaram ali, eles tiveram dificuldade, essa família teve dificuldade para poder encontrar abrigo, porque já havia muitas famílias abrigando famílias desabrigadas. Mas finalmente eles conseguiram encontrar uma família que os ajudasse e que os acolhesse. E ali eles tiveram uma refeição decente depois de meses, porque em situação de guerra, as pessoas passam muita necessidade, muitas passam fome, outras morrem de fome. Mas as pessoas que viviam no campo, eles plantavam seu alimento. Eles tinham batata, eles tinham cenoura, eles tinham repolho, eles tinham leite, eles tinham ovos, tinham pão. E ali, todos os dias, eles tinham o que comer. E eles
passaram ali durante alguns meses abrigados com aquela família de camponeses. E depois de alguns meses o governo pediu então para que eles retornassem para suas casas. Mas mesmo depois de que eles já estavam de volta em casa, muitas vezes eles não tinham nada para comer. E eles faziam a viagem de volta para o campo para poder ver se encontravam ali algum alimento. E muitas vezes aquela família que os tinha acolhido mandava suprimentos para eles. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque nós estamos vivendo uma situação difícil hoje no mundo, lá no leste europeu, e vocês sabem do que eu estou dizendo. Está acontecendo ali uma situação de guerra, e essa situação ela pode se estender para o mundo. E na Bíblia, em Eclesiastes, diz que tudo que já aconteceu, acontecerá de novo, e que não existe nada de novo debaixo do sol. Tudo que aconteceu uma vez, vai acontecer novamente. Então, pensemos, se essa situação se estender para o mundo, o que nós devemos esperar para o futuro? Onde você quer estar quando a fome chegar? Porque ela vai chegar. A Bíblia diz que nos últimos dias aconteceriam fomes, pestes, guerras e terremotos em vários lugares. E se a gente olhar para 2 anos atrás, quando começou a pandemia, e nós olharmos para hoje, 2 anos depois, a situação do mundo não está melhor. Ela piorou em muitos aspectos. Por exemplo, ainda tem pessoas morrendo com essa doença. A mídia só não está dando tanta ênfase como dava no passado, mas ainda tem muitas pessoas morrendo. E outras pessoas ainda morrerão. E a OMS já anunciou que novas pandemias virão. Então, nós não podemos esperar um cenário de melhora para o futuro. Embora muitas pessoas acreditem que as coisas vão melhorar, o cenário, tanto global, geopolítico, que nós estamos observando, não é de melhora. A economia vai mal e os países estão sofrendo já com a superinflação. A superinflação ela tende a aumentar. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma notícia onde o presidente dos Estados Unidos anunciou que uma grande fome está por vir. Então, se você está aí achando que as coisas vão melhorar e que as coisas vão voltar a ser o que era antes, meu amigo, isso não é verdade. As coisas vão piorar. Economicamente falando, hoje nós estamos muito piores do que há 2 anos atrás. Agora pense daqui a 2 anos como é que o mundo vai estar. Se essa situação de conflito se estender, pode vir a se tornar um conflito global. E pode ser não. E como a própria ONU já há 2 anos atrás anunciou que haveria uma fome de proporções apocalípticas, e agora o Joe Biden disse que vai acontecer uma fome no mundo por conta das sanções que estão sendo impostas ali aquele país, aquele grande país cuja capital é Moscou. Então, nós precisamos estar nos preparando para sair das cidades. E hoje, nós temos uma diferença no mundo, porque no passado a maior parte da população mundial vivia no campo. Hoje, a maior parte da população mundial vive nas cidades. Então eu pergunto a você, quando a fome chegar, a superinflação chegar e o seu salário não der para comprar comida, onde você vai querer estar? Se você tem condições de sair da cidade hoje, saia, querido amigo, porque as coisas não vão melhorar, elas vão piorar gradativamente. Mas você pode estar pensando aí no seu coração, Flávia, mas o Brasil é um país muito pacífico, nós não fazemos guerra. É verdade, o brasileiro é pacífico, nós não fazemos guerra. Você pode pensar também assim, mas o Brasil é uma terra muito fértil, nós produzimos de tudo e o Brasil é um país de muitas riquezas, é verdade. O clima do Brasil favorece ao cultivo de qualquer planta, de qualquer tipo de produto que você for plantar. É verdade, tudo isso é verdade. Porém, nós não estamos isentos do sofrimento, da escassez de alimento. Até porque nós já estamos vendo que o simples fato do que está acontecendo no leste europeu já afetou a nossa economia, de maneira que os alimentos subiram de maneira exorbitante. E, eventualmente, o nosso alimento pode ser mandado para fora, assim como já está sendo mandado. Mas numa crise econômica muito maior, pode faltar alimento para nós, porque o nosso alimento vai ser mandado para fora, assim como já está sendo mandado. E de acordo com o que o presidente dos Estados Unidos disse, o que vai acontecer vai afetar o mundo inteiro.
Então não pense que você está isento unicamente porque você está aqui no Brasil. Ou não pense que você que está em qualquer outro lugar do mundo vai ficar isento. No momento em que a grande crise, a grande depressão no mundo começar, aqueles que estiverem no campo provavelmente vão estar em vantagem. Então, por isso, eu insisto a você. Se você tem condições de sair da cidade, saia, porque é o melhor para você e melhor para a tua vida. Talvez corra o risco de nós estarmos pensando que o que vai acontecer no mundo não seja tão grave quanto a Bíblia está dizendo. Jesus disse que coisas terríveis e espantosas aconteceriam neste mundo, nos últimos dias da história. E nós talvez estejamos minimizando aquilo que Jesus disse que vai ser muito grave. Porém, eu nunca vi a palavra de Deus exagerando em nada. E tudo o que Jesus disse se cumpriu até hoje, tem se cumprido. Então, nós devemos dar ouvidos ao que a palavra nos diz. Porque Jesus disse: aquele que me der ouvidos habitará em segurança e comerá o melhor desta terra. É isso que a palavra de Deus nos oferece, nos promete. Não existe lugar seguro nesse mundo, é verdade. A nossa segurança está em obedecer a Deus, estar no centro da vontade de Deus. E assim estaremos guardados. Mas o Senhor já deu orientação a nós e nós devemos sair. Então saia, porque esse é o desejo de Deus para você. Esse é o plano de Deus para a tua vida. Tem um ditado que diz, né? Numa terra de cego, quem tem um olho é rei. Num lugar onde, ou num mundo, ou num país, ou numa cidade onde as pessoas estão passando fome, quem tem uma mandioca, quem tem um milho, quem tem uma batata para comer é rei. E isso quem vive no campo tem, porque tem terra e ele pode plantar, pode cultivar o seu alimento. O custo de vida no campo é muito mais baixo. Nós estamos vendo o nosso poder de compra diminuindo muito. E isso é uma tendência a aumentar, porque a palavra de Deus, lá em Mateus 24, Jesus disse que a volta do Filho do Homem seria como as dores de um parto. E quando a mulher começa a sentir as dores para dar à luz ao seu bebê, as dores não diminuem até que o bebê nasça. Pelo contrário, elas vão aumentando em proporção e em menor espaçamento de tempo. Então, quanto mais se aproxima o momento do bebê nascer, as dores vão ficando mais fortes, as contrações vão ficando mais fortes e o intervalo de tempo entre uma dor e outra é muito menor. Ou seja, a angústia da mulher ela vai aumentando, o sofrimento da mulher que está em trabalho de parto vai aumentando. Então, a angústia entre o mundo, entre as pessoas do mundo, ela vai aumentar o sofrimento, a desigualdade social. Nós estamos vendo as relações sociais entre os países agitadas, guerras, rumores de guerras. Tudo isso são sinais indiscutíveis de que Jesus está às portas. Mas nós podemos nos preparar, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que me der ouvidos habitará em segurança. Então, se você tem condições de sair da grande cidade, saia enquanto ainda é tempo, porque dias difíceis estão vindo à nossa frente. E quando os dias de fome começarem a acontecer, e quando o teu dinheiro não for mais suficiente para você comprar alimento, você vai poder plantar, você vai poder colher e você vai poder tirar da terra o teu sustento. É esse o desejo de Deus para você. Nós também vemos lá em Apocalipse que Deus ele vai visitar esse mundo com juízos. A palavra de Deus nos diz que os juízos de Deus cairão e varrerão as cidades. Então, se você não quer ser destruído junto com as grandes cidades, saia das cidades enquanto é tempo. Nós estamos vendo uma convulsão na natureza, aumento de chuva, tempestade, destruição nas cidades, pessoas morrendo, deslizamentos de terra. E isso aconteceu recentemente aqui no Brasil, mas não só no Brasil. Em toda a Europa, na Ásia, o ano passado, nós vimos o grande acúmulo de chuva, um grande prejuízo e uma grande quantidade de pessoas morrendo por desastres naturais, secas, queimadas, terremotos. Tudo isso está aumentando numa proporção assustadora. São sinais da volta de Cristo. E se você pode sair das cidades, saia enquanto é tempo, porque dias difíceis virão. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto ainda está perto. Deixe o ímpio seu mau caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, pois grandioso é em perdoar. Não pense que as coisas neste mundo vão melhorar. Elas vão piorar.
e você deve se preparar, você deve sair, porque dias difíceis estão vindo. Que estou fazendo esse vídeo para assustar ninguém, muito pelo contrário, é para dar um alerta de que quando a fome chegar, se você tiver uma oportunidade de salvar a tua vida, salvar a vida da tua família, saia, saia, porque as coisas, economicamente falando, vão ficar cada vez mais difíceis. E é possível que daqui a algum tempo você queira sair das cidades, mas não consiga mais. Seja muito tarde. Então saia. Se você tem uma casa e vive na cidade, venda a tua casa e vai para o campo. Se você não tem, ore a Deus. Peça a Ele que prepare. Vocês sabem, eu estou me preparando para sair da cidade já tem 2 anos. Sair das cidades é um processo que leva tempo. Procurar um lugar, se você for comprar um terreno que ainda não tem nada, for construir a casa, tudo isso é um processo que leva tempo, é laborioso. Então, saia enquanto é tempo, porque nós estamos ficando sem tempo. Eu não quero assustar você, mas eu quero deixar você esclarecido de que as coisas vão piorar e muito. Que Deus abençoe você, que dê muita luz na tua vida, que traga paz ao teu coração e um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!